Antes de iniciar essa gravação, quero fazer uma breve correção sobre a pronúncia da palavra hebraica traduzida por cajado, bastão e outros termos que comentei da última oportunidade. Eu, por distração, troquei a pronúncia da vogal E pela vogal A. A palavra traduzida por cajado ali é mater, e eu pronunciei matar, que é feminina, e mater é masculino, né? Portanto, fica aí essa observação. Hoje eu quero dar início a uma série de comentários iniciado aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 6, onde fala sobre o início da instituição do Estado, ou seja, do governo humano, e da pena de morte. Assunto polêmico, muitas vezes discutido de forma emocional, não muito racional e sem lógica, que leva muitos evangélicos e cristãos, né, a serem contra a pena de morte, como sendo algo que Deus proibiu, pois só Ele tem o direito de tirar a vida. Na verdade, isso está correto, porque Ele é o Criador da vida e sustentador dela, e só Ele tem o direito de tirá-la. Mas Ele, segundo vamos ver a partir daqui, é quem instituiu a pena de morte. E quando Ele usa ou determina o mandamento, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 13, que declara não matarás, ele está ali proibindo a execução da pena de morte de forma pessoal. Está proibindo a pessoa de fazer justiça com as próprias mãos. E não é a proibição da pena capital. Isso é tanto prova que no capítulo 21, logo na frente, ali de Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, que constitui a Constituição de Israel, que Deus ali estava outorgando através de Moisés. Então, logo no versículo 20, no capítulo 21, nós vamos encontrar outros mandamentos explicando os 10, como eles seriam aplicados, uma espécie de leis complementares. E dentre vários mandamentos de natureza civil, temos aqui alguns sobre leis penais. E temos no versículo 12 do capítulo 21 a determinação da pena de morte em casos de crimes hediondos. No versículo 12 diz: quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para que ele fuja, né? Ou para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. E Deus está falando para Moisés. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. E há outros casos aqui, né? Então podemos ver que
Deus não é contra a pena de morte. Pelo contrário, foi Ele quem a instituiu. E ela é legítima como um instrumento para inibir os crimes hediondos. Em outras palavras, para frear a bandidagem, né? É claro que não elimina, mas é um meio de restringir, limitar o extremismo da bandidagem, né? Então, este é o tema que nós vamos discutir a partir desse texto. E o que nós temos aqui, portanto, é o início da instituição, reitero, do governo humano e, através dele, da aplicação da pena de morte. E isso é feito porque Deus compartilhou com o ser humano o seu governo, o seu direito e poder de tirar a vida, de executar a pena de morte. Nós vemos que antes do dilúvio Deus era contra a pena de morte, tanto que proibiu que Caim fosse vingado, e diz que quem vingasse Caim seria vingado 7 vezes mais, ou seja, vingasse Caim pela morte de Abel, ou seja, que o vingador de Caim seria morto e mais 6 pessoas da sua família. Isso parece ter sido um dos fatores que contribuíram para a disseminação, o aumento da violência da humanidade antes do dilúvio, ao ponto de Deus dizer que havia arrependido de ter criado o ser humano, como diz no hebraico, sentiu um peso no coração. E então ele resolve exterminar a humanidade por causa da violência tão grande que veio a imperar no mundo antediluviano. E então ele salva um remanescente através de Noé e sua família e reinicia uma nova ordem mundial, uma nova humanidade. E ao fazer isso, ele então determina para Noé algumas recomendações, e dentre essas ele aí institui, recomenda a criação do governo humano e através dele a execução da pena de morte como uma forma de inibir a violência humana, o extremismo da violência, da maldade do ser humano, instituindo, portanto, a pena de morte. Voltaremos a falar, continuando o assunto em outra apresentação.